Hoje vamos falar de um assunto que tem merecido cada dia mais atenção: a doença de Alzheimer. Vamos ver uma série de orientações e experiências que podem ajudar a promover a qualidade de vida do paciente e da família e a alimentar o respeito e a esperança. Quando eu casei com a Sônia, eu prometi que, mesmo na doença, mesmo na alegria, entendeu? Aí a gente ia estar junto. Qualquer um de nós, em alguma fase da vida, pode ser acometido pela doença de Alzheimer. O problema com a doença de Alzheimer é que ela é frequente, né? Quanto mais velha uma população, maior a chance de doença de Alzheimer. Para ter um parâmetro, se você pegar pessoas entre 65 e 70 anos, mais ou menos uns 4 a 8% têm doença de Alzheimer. Se você pegar pessoas acima de 85 anos, 40 a 50% têm doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, o que ocorre é que a pessoa vai aos poucos perdendo a memória até não conseguir lembrar nem do próprio nome. A doença de Alzheimer é uma degeneração primária do sistema nervoso central. Isso quer dizer que, por razões ainda desconhecidas, não todo o cérebro, mas algumas populações de neurônio dentro do cérebro morrem. Isso leva a sintomas, leva a deficiência, que por sua vez leva a uma progressiva dependência no dia a dia, que é a grande característica da doença de Alzheimer. No cérebro do portador de Alzheimer, ocorre um processamento anormal de duas proteínas, a beta-amiloide e a tau. Altera as conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses, além de também atacar e matar os próprios neurônios. A doença de Alzheimer, como esse processamento alterado das proteínas começa por impedir esse funcionamento normal das sinapses, eu começo a perder parte dessas cadeias. Então eu vejo uma pessoa, mas não sei o nome mais. Eu escuto um nome, mas não relaciono aquela pessoa. No começo da doença, a pessoa tem dificuldade para lembrar fatos recentes. As fases iniciais, eu diria que elas são um pouco sofridas pelo impacto do diagnóstico, né? Pelo fenômeno muito presente nas fases iniciais, que a gente chama de anosognosia, que é o paciente não dar conta, não perceber o próprio déficit. Então isso é complicado. A família que não sabe o que está acontecendo, isso gera um conflito inicial na estrutura da família. E assim foi indo. O meu filho casou naquele ano, em 95, quando eu falei para ela que, quando ela veio para ir para o casamento, e eu perguntei se ela havia trazido a roupa, ela falou: que casamento? Ninguém me falou que tinha casamento. E anteriormente, cada vez que ela vinha, ela me dizia: ué, me disseram que aqui tinha casamento, não estou vendo casamento nenhum. Então, na fase inicial da doença, é comum a pessoa entrar no carro e esquecer o trajeto de casa para o trabalho que faz todo dia, não se lembrar da data atual, nem onde esteve ou quem lhe visitou no dia anterior, esquecer recados e compromissos, perguntar ou contar várias vezes a mesma coisa, pois não lembra que já o fez. São esquecimentos que começam a interferir nas atividades da vida diária. Na sequência, o sintoma que se sobressai é a dificuldade para planejar e administrar. Uma pessoa que recebe o seu salário, tem que planejar seus gastos, seus compromissos, começa a ter dificuldade nisso, né? Então, dificuldade de planejamento, não é só o planejar, é o que nós chamamos de funções executivas, né? É administrar um processo qualquer que seja. Desde um processo simples como, por exemplo, verificar o que precisa comprar e ir ao supermercado e comprar e trazer aquilo e colocar lá direitinho. Isso exige todo um planejamento. Com a progressão da doença, outras funções podem ser atingidas, a exemplo do declínio da linguagem. O indivíduo começa a ter uma perda da capacidade de denominar as coisas, perde o nome dos objetos e começa a ter dificuldade também de compreensão de frases mais complexas. Embora consiga entender uma frase curta, uma frase um pouco mais longa, mais elaborada, começa a ser difícil. Então ele já começa a ter dificuldade, por exemplo, a acompanhar uma novela ou assistir um noticiário de telejornal, porque isso começa a ficar mais difícil. E assim a doença vai inicialmente sendo puramente cognitiva ou intelectual. Quanto mais culta e estudada, maior a capacidade da pessoa em driblar essa dificuldade. Ela acaba substituindo nomes e termos que não se lembra, procurando se fazer entender. E isso pode mascarar a doença por mais tempo. Olha, essa doença ela é tão escondida que a pessoa não percebe realmente, viu?
Após alguns anos da doença instalada, as habilidades motoras, dentre outras, também podem ser afetadas. O indivíduo começa a ter dificuldade para caminhar, já não caminha com a mesma desenvoltura que antes, pode começar a ter dificuldade para engolir, a fala vai se reduzindo muito, reduzindo-se a poucas palavras, uma certa apatia. Associadamente com essa perda cognitiva, existem muitas manifestações que nós poderíamos chamar de manifestações comportamentais. Os pacientes podem tornar-se confusos e por vezes agressivos, passam a apresentar alteração da personalidade com distúrbios de conduta. Ela mudou quando ela era assim muito carinhosa, né? Aí ela passou a ser muito agressiva. Muito se estuda sobre Alzheimer, mas ainda não se tem clareza do que causa esta doença. Então, é uma degeneração primária, o que significa que a causa é desconhecida. É claro que você pode identificar fatores de risco, alguns, né? Mas você não sabe realmente o que inicia o processo na doença de Alzheimer. Provavelmente há uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Existem atualmente algumas evidências de que pessoas que têm propensão a desenvolver problemas cardiocirculatórios, aqueles que têm colesterol elevado, que têm diabetes, que têm hipertensão arterial, são indivíduos de maior risco de vir a desenvolver também doença de Alzheimer. Não há uma regra rígida que determine o grau e o tempo de evolução na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, entre a pessoa começar os lapsos e ficar realmente muito dependente, não conseguir fazer mais nada, se passam aí de 10 a 12 anos. Nesse sentido, é uma doença de longa duração. Claro que tem variação aí. Você vê pessoas onde a doença é muito mais agressiva. Em 3, 4 anos elas já estão numa cama sem capacidade de comunicação. E vê pessoas com doença mais benigna, né? Que esse percurso todo é feito em 20 anos. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu estou falando de história natural da doença. Com a medicação é possível que isso se modifique. Quanto antes diagnosticada a doença de Alzheimer, melhor a possibilidade de tratar. Daí a importância de estarmos atentos a sinais de alerta para buscar ajuda médica. Então, a recomendação que nós, da Associação Brasileira de Alzheimer, fazemos é que assim que o idoso, que a família conhece, ou percebe, ou tem na vizinhança, começa a demonstrar algum sinal de esquecimento, de confusão, deve ser levado a um geriatra, ou a um neurologista, ou a um psiquiatra, para que seja feito um diagnóstico. Há demências reversíveis, que podem ser resolvidas com tratamento rápido, como também há demências tipo a doença de Alzheimer, que precisam de um tratamento melhor, um acompanhamento, cuidados especiais, porque é uma doença irreversível. Estudos indicam que cerca de 10% das demências são potencialmente reversíveis. Por isso, podem ser necessários alguns exames complementares. O exame de imagem pode ser uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. E isso é importante para excluir, por exemplo, doenças vasculares, tumores, hematomas subdurais, outras condições que podem, eventualmente, também causar demência potencialmente reversível. O diagnóstico da doença de Alzheimer é por exclusão de outras demências. Não tem nenhum exame que faça o diagnóstico. Isso é a doença de Alzheimer, exceto a biópsia cerebral. É óbvio que você não vai fazer biópsia cerebral para fazer diagnóstico de doença de Alzheimer. O que você vai fazer e isso é que é o importante, uma boa história, uma avaliação para confirmar se a pessoa de fato, objetivamente, ela tem alteração de memória, de linguagem, de função executiva, seja lá do que for. Ela tem demência. Eu tenho a minha mãe, né, que tem a doença de Alzheimer com diagnóstico há 10 anos. A avaliação neuropsicológica deve ser detalhada e aplicada por profissional habilitado. É por meio dela que distúrbios serão identificados. Isso faz aproximadamente 2 anos. Hoje ela tem 57, na época estava com 55 anos. Na maioria dos casos, é a família que observa que algo está errado e leva o portador ao médico. Explicar a essa família o que significa a palavra demência, que não é uma doença isolada, né? Não é uma coisa isolada, é um conjunto de situações que geram
uma incompetência do indivíduo para estar lidando com o seu autocuidado, com as suas atividades instrumentais, com a sua profissão, né, com os cuidados em casa, a dona de casa que cozinhava muito bem e que de repente começa a esquecer panelas no fogo e que queima, enfim, acidentes que podem acontecer por conta do déficit que o paciente apresenta e que ainda nem percebe que está apresentando. Porém, há casos em que, no início, a percepção é do próprio paciente. Quando o paciente tem uma crítica mais preservada, eu diria que é mais frequente a ocorrência de uma depressão reativa ou reacional à situação. E às vezes é bastante dramático esse sofrimento. É incomum que as pessoas mantenham a crítica durante o curso da doença. Isso é mais nas fases iniciais. Depois as pessoas vão perdendo essa crítica, essa preocupação exagerada com o estado deles. E não é incomum que uma pessoa já com Alzheimer moderado ou avançado não se dê conta da dificuldade que tem. Por mais difícil que possa parecer, estudiosos têm salientado cada dia mais a importância do paciente também saber do diagnóstico. Se ele é no começo da doença, eu acho que é recomendável que ele saiba, para que ele saiba também como que ele deve lutar. Se ele não quer conversar sobre o assunto, aí é uma opção pessoal. Mas se ele deseja aprender para saber o que vai acontecer com ele, eu acho que ele tem que ser informado e tem que ser dado a ele toda a informação que precisa para ele saber como lutar com a doença. Ela sabe de tudo, sim. Aqui é jogo aberto, mas ela tem, além de segurança em Deus, que é a primeira, ela sabe que eu estou perto. Que eu não vou deixar ela de forma nenhuma, desamparada de forma nenhuma. Olha, eu vou fazer assim, cada dia, vai andando. Detectada a doença de Alzheimer, é importante que todos saibamos que é possível cada dia mais tratar o paciente. Há uma série de recursos e estratégias que podemos utilizar e promover a qualidade de vida do portador. A Sônia, ela esteve pior já, viu? Já esteve pior. Hoje ela está legal mesmo, está bem jóia, porque está seguindo, depois que nós descobrimos mesmo o caminho, por isso que eu falei, você tem que procurar o caminho, achou? É aqui, vai por ali, entendeu? E os médicos têm ajudado, o remédio que ela tem tomado, isso tem ajudado bastante. Eu cozinho, eu limpo tudo a casa. Hoje é terça-feira, né? Ela tem uma feira, no começo, o Zé ia junto comigo, né? Agora eu já vou sozinha. Vamos conhecer agora algumas das principais abordagens para tratar a doença de Alzheimer, a começar pelo tratamento medicamentoso. O tratamento que nós dispomos hoje, o tratamento principal para os problemas de memória e de atenção da doença de Alzheimer, é um tratamento baseado no uso de substâncias que são inibidores da acetilcolinesterase, de uma enzima, porque se sabe que na doença de Alzheimer existe uma falta no cérebro de uma substância que é um neurotransmissor, que atua no nível das sinapses. E essa falta desse neurotransmissor, nós sabemos já há bastante tempo, antes mesmo do conhecimento de que faltava esse neurotransmissor na doença de Alzheimer, já era sabido que a falta desse neurotransmissor causa distúrbios de memória, de atenção e assim por diante. Então, quando se descobriu que na doença de Alzheimer faltava isto, foi um grande avanço. Uma outra tipo de tratamento é feito com memantina. A memantina é uma droga que atua nos aminoácidos excitatórios, que são mensageiros químicos que também estão envolvidos nos processos de aprendizado de memória e também podem estar envolvidos em alguns aspectos do comportamento. A associação de medicamentos também pode se fazer necessária para controle da evolução da doença, especialmente em estágios intermediários ou avançados. Então é esse o tratamento. Além disso, evidentemente, nós buscamos tratar todas as outras alterações concomitantes, como depressão, agitação, insônia, etc. E em fase de testes, há também uma categoria de tratamento à base de imunoterapia. Se realmente funcionar como parece, pode ser um tremendo estabilizador da doença. E aí vai ser mais importante ainda você fazer diagnóstico precoce. Agora vamos conhecer melhor a abordagem não farmacológica para tratar o portador de Alzheimer.
Esse tratamento envolve uma equipe multidisciplinar, que pode conter fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, assistente social, odontólogo, nutricionista, fonoterapeuta, entre outros. Minha fala antes não saía. Agora está melhorando bastante. Os cuidados não farmacológicos dependem muito do envolvimento da família do paciente com Alzheimer. No momento que a família souber realmente o que está acontecendo, ela minora as consequências da doença, ela dá um atendimento melhor e a qualidade dos cuidados é boa e garante uma vida útil, uma vida agradável, uma vida com qualidade por mais tempo. Você tem que ter sempre presente assim o carinho, o amor, o afeto, e que isso faz bem para aquela pessoa. Você sabendo que aquela pessoa está bem, você também vai se sentir bem. Vamos acompanhar alguns cuidados básicos necessários no dia a dia com um portador de Alzheimer. Higiene oral é muito importante. Recomenda-se esse cuidado no mínimo 3 vezes ao dia. A higiene da boca, ela se faz muito mais necessária do que para o indivíduo mais jovem. Por quê? Nós estamos lidando com uma pessoa que está sofrendo perdas na sua biologia. Tudo está, na verdade, meio que diminuído com o processo de envelhecimento. O fluxo de saliva, as enzimas na boca responsáveis pela defesa, né, de micro-organismos. Então, tudo isso tem que estar sendo orientado à família. É preciso também redobrar o cuidado com a pele do paciente. A pele sofre muitas perdas com o processo de envelhecimento. Ela perde turgor, né, elasticidade, ela fica muito mais fininha. Se o paciente não tiver, ou a pessoa não tiver uma hidratação adequada, hidratação tanto tópica quanto sistêmica, essa pele vai ficar mais frágil e ela se rompe, ela rasga como se fosse um papel. A hidratação é fundamental. Para o bom funcionamento do organismo, procure oferecer líquido, água ou suco em pequenas quantidades várias vezes ao dia. A doença de Alzheimer não é ela que vai matar, e sim as complicações que surgem, que chegam por conta de um cuidado muitas vezes inadequado. Manter uma alimentação saudável, nutritiva. Ofereça pequenas porções diariamente. Observe o padrão de deglutição. Vá adequando se necessário e prepare refeições pastosas, mais fáceis de ingerir. E atenção, manter a atividade física regular é fundamental para a saúde e o bem-estar do paciente. Ajude o paciente a fazer caminhadas, exercitar-se, manter-se ativo. E caso ele esteja acamado, adote o chamado exercício passivo, movimentar os membros inferiores e superiores. Você, além de prevenir atrofias, você lida com o toque afetuoso, suave, nesse corpo que merece esses cuidados. Eu acho que o toque é uma coisa primordial, eu acho, para a saúde do ser humano, né? Porque ele envolve afetividade. O corpo, na linguagem dos psicólogos, o corpo fala. Pode haver necessidade, com o tempo, de também fazer pequenas adequações no ambiente em casa. Retirar tapetes soltos para evitar acidentes, colocar portões em escadas, redobrar cuidado com fogão, gás e objetos cortantes. A qualidade de vida do paciente está intimamente relacionada à qualidade dos cuidados. Eu acho que cuidar bem de alguém significa você se perguntar o que você gostaria que aquela pessoa fizesse para você, caso você estivesse na mesma situação. Não é uma doença de uma pessoa só, é uma doença da pessoa e do cuidador. A incidência de depressão no cuidador é elevadíssima e muitos cuidadores não sabem disso e sofrem muito porque não se tratam. O cuidador também precisa de tratamento. Muitas vezes ele precisa ser tratado, ele precisa ter orientação. Ser um cuidador é um desafio. É preciso uma dose de paciência, carinho e doação.
Porém, é fundamental que quem cuida também aprenda a cuidar de si próprio. E ele precisa se cuidar, ele precisa estar atento à sua saúde, a seus períodos de lazer, a seus períodos de descanso, para que ele seja realmente esse apoio do portador de Alzheimer até o fim da sua doença. Ele é a pessoa-chave, ele é a pessoa mais importante desse processo. Não raras vezes, as famílias enfrentam um sério dilema: internar ou não? Vamos ver uma orientação. Isso depende de duas coisas: de como é a família, como é a casa onde vive essa pessoa e para onde ela vai. Dependendo da instituição, qualquer casa é melhor que a instituição. Dependendo da instituição, poucas casas vão fazer o que a instituição consegue fazer. Outra questão que vale alertar diz respeito à tendência que alguns familiares têm de querer esconder o portador de Alzheimer, até por vergonha. E ele não pode ser escondido, nem tem que ser taxado como uma pessoa com uma doença irreversível. Ele tem que, eu acho que tem que ser comunicado à família, aos amigos, para que eles saibam também como interagir com essa pessoa. Quer dizer, não se irritar quando tem perguntas constantes, 3 vezes seguida pergunta a hora, 3 vezes seguida pergunta se vai ter almoço. Mas a pessoa levar o estigma da doença, não. Porque, para começar, ele não é culpado de que ele tem essa doença. E, para continuar, ele é um ser humano, um cidadão, e ele tem direito de levar a sua vida. É importante também não tratar o portador de Alzheimer como uma criança. Eu acho assim, no você lidar com o paciente, o cuidador tem que lembrar tudo aquilo que formou essa pessoa e respeitar todo o seu histórico de vida. Porque aí vai ser mais fácil cuidar também. Por exemplo, é muito difícil você vestir num paciente já na segunda fase, vestir um sapato fechado quando a vida toda ele usou só sandália. Mas até há pouco tempo atrás, ninguém dizia que ela estava doente, né? Assim, sempre muito vaidosa. E eu sempre, assim, me esforcei para deixá-la do jeito que ela gostava de andar, né? De deixar sempre arrumadinha, com batonzinho, brinquinho, né? A roupinha combinando. É preciso respeitar os costumes anteriores da pessoa e seus sentimentos. Não há garantias de que o portador de Alzheimer, ao perder a memória, também perde a capacidade de sentir. Então, eu acho assim, contradizendo qualquer cientista ou pedindo perdão aos pesquisadores, eu acho que a memória emocional fica. Porque em todos os pacientes de Alzheimer em estado avançado que eu tenho visto, a aproximação de uma pessoa querida, que às vezes não vê há muito tempo, emociona a pessoa, sem explicação. Então, eu tenho aquele meu momento de tristeza e tal, mas aprendi a lidar com a doença, aprendi a aceitar. Tenho a satisfação de contar com a colaboração do meu marido, né? E nós ainda temos o sorriso dela, que para nós é muito gratificante, não é? E ela, embora a gente saiba que ela não entende as coisas, que ela não sabe quase que mais nada, mas nós percebemos que a mim e ao meu marido, ela conhece, assim, identificar como uma pessoa que ela gosta, né? Então, ela sorri, né? Agora mesmo, quando eu fui lá ajeitá-la, ela olhou para mim e sorriu. Lidar com a doença de Alzheimer não é fácil. Requer que aprendamos todo dia um pouco e sempre. Eu passei a conviver melhor com a doença quando eu tomei conhecimento da associação que dá apoio ao cuidador. E ali eu fui aprendendo, né, que eu tinha que aceitar aquela pessoa que a minha mãe, né, ela não era mais aquela mesma pessoa. Ela estava diferente porque ela estava doente. É muito importante que todos nós estejamos mais conscientes e menos preconceituosos. Então, se nós estamos numa sociedade que está envelhecendo e vai envelhecer cada vez mais, nós vamos ter cada vez mais também portadores de demência. Mas se a sociedade souber não estigmatizar, entender o problema
e saber como lidar com ele, o estresse da situação vai diminuir consideravelmente. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas. Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Fone 0800 55 1906. Site www.abras.org.br. Academia Brasileira de Neurologia. Site www.abneuro.org. Ceredic, Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 0 operadora 11 3086 1326. Setor de Neurologia do Comportamento e Núcleo de Envelhecimento Cerebral, NUDEC, da Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Fone 0 operadora 11 5575 1901. Lembre-se, um esquecimento no idoso não é normal, não é caduquice ou esclerose, é um equívoco pensar assim. Vale investigar, pode ser doença de Alzheimer e, como vimos, tem sido cada dia mais possível tratar e melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares.